Olá, amigos, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos mais uma vez à doutrinária desta tarde de sábado, aqui no GPEC. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Sintam-se todos abraçados virtualmente nesta tarde de hoje. Queremos agradecer a nossa companheira Iramar, a nossa companheira Augusta, e a todos aqueles que fazem parte dessa agremiação espírita que trabalham em busca da difusão da doutrina dos espíritos. Para quem não me conhece, meu nome é Robson Ferrer e hoje nós vamos falar sobre um tema bem auspicioso, bem interessante, que é exatamente sobre a emancipação da alma, conforme vocês viram no cartaz anunciado. E é um tema que diz respeito a todos nós, porque é uma atividade anímica na qual todos nós, espíritos, assim o fazemos. Em particular, no momento em que nós vamos dormir. E esse é um tema também que está presente em quase toda a literatura espírita, quer seja nas obras básicas, quer seja ainda nas obras complementares. Em particular, quando se trata da questão da mediunidade, dos temas mediúnicos. E vamos encontrar especificamente no capítulo 8 da segunda parte, do segundo livro, do Livro dos Espíritos, em que Kardec vai dedicar uma série de perguntas e respostas a respeito desta necessidade que tem o espírito de se emancipar-se do corpo, em particular, naquele período em que o corpo, está descansando, dormindo, porque o espírito nunca dorme, isso é fato. Quem dorme, quem descansa, quem repousa é o corpo físico. O espírito se aproveita desse momento para poder expandir-se, para se desdobrar, sair do corpo. Na maioria das vezes o faz inconscientemente, mas existem pessoas é melhor preparo mental e às vezes até espiritual para poder sair do corpo consciente, dar um direcionamento outro às suas atividades. Porque conforme foi dito por Jesus, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E nós vamos em busca desse tesouro, em particular nesse período onírico, em que o corpo está dormindo. Mas vamos encontrar também esta temática no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, onde ele vai dedicar pelo menos 12 capítulos para tratar desse tema. Livro esse que nós estamos estudando quinzenalmente no nosso canal Roteiro Espírita, aos domingos. No próximo domingo nós teremos esse encontro em que falaremos, por exemplo, sobre a morte. Então, a emancipação da alma, quando o corpo está dormindo, é de alguma sorte uma morte parcial. Não é total, porque o espírito emancipado ainda está diretamente ligado ao corpo. E a morte é a interrupção, é a ruptura total, sem a possibilidade de uma recostura desse laço que liga o espírito ao corpo, que é o laço fluídico, né? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Mas antes, como habitualmente nós fazemos em todas as atividades doutrinárias, nós vamos fazer a nossa prece, nos preparando assim para o início do nosso trabalho. E convidamos então a todos a elevarem o pensamento a Deus, aos mentores espirituais desta casa de amor, de trabalho, de caridade, para que nos abençoe, para que nos proteja, para que nos dê a coragem do enfrentamento desta realidade, ora trazida pela doutrina espírita há 164 anos, a fim de que pudéssemos avançar do ponto de vista espiritual e moral. Que os bons espíritos, os mentores desta casa,
nos abençoe a todos, enquanto trabalhadores, enquanto participantes, enquanto aqueles que vão a ela em busca do socorro, da orientação, da ajuda espiritual que ela tanto nos oferece ao longo dessas décadas de existências entre nós aqui na Terra. Abençoe os seus diretores e a todos que atuam voluntariamente em suas múltiplas atividades. E assim, Senhor Jesus, com votos de paz em nossos corações, pedimos a permissão para o início do nosso encontro desta tarde de hoje, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. Mais uma vez, boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja, que possamos ter uma tarde de aprendizado doutrinário espírita aqui no GPEC. Mais uma vez, conforme já dissemos, hoje o nosso tema, ele está pautado a respeito da emancipação da alma. E refere-se ao capítulo 8 do Livro dos Espíritos, em que Kardec vai trabalhar, além de outros temas, pois que todos estão correlacionados à temática geral, a emancipação da alma, o sonho e os sonhos, visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes, sonambulismo, êxtase, segunda vista, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. Na verdade, todos esses temas são temas que estão diretamente ligados a uma única atividade ou a mesma atividade do espírito, que é a emancipação da alma. E diga-se de passagem, a emancipação da alma não é uma ação mediúnica, mas sim, sobretudo, anímica, é da própria alma. É a alma que se emancipa-se, que se desdobra, que se liberta dessa prisão que é o corpo físico. E que, normalmente, isso acontece durante o sono do corpo físico. Por isso que nós dissemos aqui que o tema principal dessa temática, que é a emancipação da alma, é o sonho e os sonhos. E os sonhos são produtos, conforme veremos, daquilo que nós fizemos durante aquele período em que o corpo descansava e nós estávamos, enquanto espíritos, em atividade no mundo espiritual. Ok? Então, nós escolhemos aqui algumas perguntas para melhor fundamentar o trabalho de hoje, assim como faremos alguns apontamentos do livro citado também, do problema do ser, do destino da dor, quando Leon Denis vai trabalhar, por exemplo, a questão a alma e os diferentes estados de sono. No capítulo seguinte, ele ainda vai tratar desse assunto com a temática, deixa eu pegar aqui, manifestações depois da morte, em que os espíritos, eles também se apresentam e algumas pessoas têm esse poder de percepção. Vamos inicialmente trabalhar com o livro dos espíritos e depois a gente faz alguns recortes desse outro livro. Kardec, na questão 400, ao tratar sobre o sono e os sonhos, ele questiona o seguinte aos espíritos: o espírito encarnado permanece voluntariamente sob o seu invólucro carnal? Até que ponto o espírito, estando no corpo físico, na sua atual existência, ele permanece voluntariamente sob o seu invólucro carnal? Ao que eles, os espíritos, disseram:
É como se perguntasse se o prisioneiro está satisfeito na cadeia. O espírito encarnado aspira sem cessar à libertação. E quanto mais o envoltório é grosseiro, mais dele se deseja libertar. Deixa eu ligar aqui a luz. Então, vamos entender um pouquinho essa questão. Ele questiona com outro, ele responde com outro questionamento. É como se nós perguntássemos se o prisioneiro está satisfeito em estar na cadeia, porque todo desejo de todo prisioneiro é se libertar, é sair da cadeia. O corpo é para o espírito uma cela, uma espécie de cadeia, ou como vemos no Evangelho, um escafandro. E ele sempre que tem a oportunidade, mesmo quando na vigília, ele se emancipa-se, ele sai do corpo. O espírito encarnado aspira sem cessar essa libertação. E quanto mais o envoltório ele é grosseiro, quanto mais primitivo é o espírito, mais deseja dele se livrar. Assim também, quanto mais complicada é a cadeia, o presídio, mais ele tem o desejo de se libertar. E aí vem a pergunta seguinte, a 401, para referendar a resposta anterior. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? E eles disseram, não. O espírito nunca está inativo. O espírito nunca está inativo. Significando dizer que a todo momento ele está em atividade, mesmo quando esta é onírica, ou ainda quando o corpo está descansando. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo relaxam-se e o corpo não precisa do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. É uma das formas, uma das maneiras que tem o espírito encarnado de entreter esta conversação, esse relacionamento com os espíritos desencarnados. Além do pensamento, é através dessa exteriorização do corpo perispiritual durante o processo da emancipação da alma. Por esta razão, um dos subtemas desse capítulo é exatamente a visita espírita entre pessoas vivas. Nós saímos do corpo e vamos ao encontro daqueles com os quais nós temos afinidades, ou vamos em busca do trabalho, de estudo, de pesquisa, de entretenimento, vamos fazer visitações a lugares, a países, vamos viver uma realidade muito mais pulsante, muito mais plena, muito mais intensa do que quando estamos encarnados. Mesmo quando o espírito, de alguma sorte, no corpo físico, ele está sob a ação de algum impedimento físico, através de algum tipo de paralisia corporal, de imobilidade física, ou até mesmo dentro de uma cela. Os prisioneiros, numa cadeia, eles não têm acesso a uma maior liberdade, uma maior ação de movimentação. Mas, quando espírito, fora do corpo, eles atuam com muito mais prodigalidade, com muito mais intensidade do que quando acordados. E a depender dos interesses, é o tesouro, o coração estará lá, ou seja, a força mental, os vícios, os comportamentos ou as virtudes os levarão para esses ambientes e regiões. Nesse particular, sempre quando eu falo do tema, eu me recordo de um livro muito interessante que eu recomendo a vocês, que é o livro de André Luiz, que chama-se Libertação, em que ele vai tratar quase que especificamente sobre esse tema, no que se refere às ações dos espíritos no mundo espiritual, em regiões tenebrosas, em regiões, em colônias de baixo teor vibracional. Como também ele cita, a exemplo do próprio primeiro, nosso lar,
esses encontros no mundo espiritual, essas atividades do espírito desencarnado, quando também, em muitos casos, apresenta-se com os espíritos também encarnados que vão para essas regiões luminares. E aí Kardec, na 402, faz uma outra pergunta interessante. Como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Como é que nós podemos, de fato e verdadeiramente, saber que o espírito ele está em liberdade? Eu, espírito, por exemplo. Ao que eles disseram, pelos sonhos. E como isso aqui é importante? Por esta razão, dentro da área da psicologia, da psicoterapia, os sonhos têm um valor fundamental para compreender o psiquismo do paciente. Raramente uma linha teórica psicológica deixa de estudar e de analisar os sonhos dos seus pacientes, porquanto eles revelam exatamente quem são aqueles que ali estão falando sobre si, dos seus traumas, das suas inquietações. Porque no sonho desvenda-se muitos dos complexos, muitos dos traumas sendo vivenciados pelos pacientes. Não diferente no que se refere às questões espirituais. Então, pelos sonhos, crede que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdade que durante a vigília. Ele tem lembrança do passado e algumas vezes previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja nesse mundo, seja em outro mundo. Frequentemente dizes: tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nada de verossímil, de verdadeiro. Enganas-te. É frequentemente uma recordação dos lugares e coisas que vistes ou que verás em uma outra existência ou em um outro momento. O corpo, estando adormecido, continua, é um pouco longa, eu vou reduzir. O corpo, enquanto adormecido, trata de quebrar as cadeias que os unem, fazendo buscar no passado ou no futuro. E aí ele diz assim: pobres homens, que pouco conheceis os fenômenos mais comuns da vida. Acreditais ser muito sábios, e as coisas mais vulgares vos embaraçam. A pergunta de todas as crianças sobre o que fazemos quando dormimos e o que são os sonhos, ficais sem resposta. E é interessante que nessa passagem, lida agora, me fez lembrar daquele diálogo memorável que teve Jesus com Nicodemos, quando esse pergunta como seria possível um homem velho adentrar de novo ao ventre da sua mãe, naquela passagem que simboliza a reencarnação. Necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. Jesus vai lhe responder: Nicodemos, como posso lhe falar das coisas do céu, se quando lhe falo das coisas da terra, não entendeis, não compreendeis? Porque o conhecimento ainda é limitado, e para muitos de nós, espíritas. Porque se tivéssemos esse entendimento desta realidade introjetada em nós, nós não viveríamos da forma como nós vivemos durante a vigília. Porque os sonhos, os encontros no mundo espiritual, durante o desdobramento ou a emancipação da alma, tem muito a ver com a nossa vida na vigília, com aquilo que nós fazemos no dia a dia. E quantos são aqueles que não se preparam para dormir? Porque por trás desta realidade existe a necessidade de uma preparação para que consigamos, ao sair do corpo durante o sono, nos encontrar com espíritos, com atividades que sejam nobres, que sejam superiores,
que nos possibilitem crescimento, que façam com que nós nos encontremos com os nossos amigos espirituais, com o nosso anjo da guarda, e quão poucos são aqueles que se dedicam à meditação, à oração, ao silêncio, ao esvaziamento da mente, dos pensamentos nocivos, que muito mais nos prejudicam, que muito mais nos consomem energias psíquicas durante o sono, do que a reconstituição ou a renovação dessas energias para nutrir o corpo. Porque o corpo dorme para que ele seja renovado. É uma máquina que precisa do descanso, como qualquer uma outra que temos, tecnologicamente falando, em nossas casas. O uso constante, imediato e de uma forma indisciplinada pode causar um estrago, abreviar o tempo de vida desse aparelho, desse instrumento que está sendo usado, desta máquina. Assim também é o corpo. Quantos saem da existência corporal na condição de suicidas indiretos, porque malbarataram durante o tempo da existência o corpo físico, com excessos, com bebidas, com comidas, com uso desenfreado da sexualidade, com absorção de energias deletérias, com pensamentos doentios. Tudo isso consome energeticamente o corpo, enfraquece, adoece as células. E durante o sono, nós vamos ao encontro desta mesma realidade psíquica. Por isso que as nossas atividades oníricas, quando do nosso retorno ao corpo, se apresentam através dos sonhos de uma forma saudável, gratificante, tranquila, ou inversamente, agitada, dolorosa, pesarosa. Quantos têm pesadelos? Pesadelos podem ser reflexo desses encontros no mundo espiritual. Ou ainda o somatório dos pensamentos, das imagens que nós nos alimentamos e consumimos durante o dia, e que durante a noite o psiquismo, por uma necessidade de renovação, libera em forma de imagens, e a gente acha que são sonhos que nós tivemos. Às vezes não é, são as nossas questões internas, principalmente quando esses se repetem. Aí a necessidade do terapeuta, do psicólogo, para poder fazer uma avaliação, para poder fazer uma detecção do que está acontecendo naquele mundo psíquico, e tentar ajudar no processo de restabelecimento. Então ele vai discorrer a respeito dessa questão, dessa apreciação durante o sono, que é exatamente os sonhos. Ele ainda vai dizer: o sonho liberta parcialmente a alma do corpo. Quando se dorme, está-se momentaneamente no estado em que o homem se encontra de uma maneira fixa depois da morte. Espíritos que, ao morrer, se libertam logo da matéria tiveram sonhos inteligentes. Quando dormem, juntam-se à sociedade dos outros seres que lhes são superiores, e com eles viajam, conversam e se instruem, trabalhando em obras que encontram terminadas quando morrem. Porque em vida, durante o período da vigília, viveram essa realidade. Aí ele ainda diz: isso vos deve ensinar, uma vez mais, a não temer a morte, porque morreis todos os dias, segundo o dizer de um santo. É o que se dá com os espíritos elevados. Aí ele vai dizer: a maioria dos homens, porém, depois da morte, devem ficar longas horas nessa perturbação, nessa incerteza de que vos falaram. Vão para mundos inferiores à terra, onde antigas afeições os chamam, ou à procura de prazeres talvez ainda mais inferiores àqueles que existem aí. Vão procurar doutrinas ainda mais vis,
mais ignóbeis, mais nocivas que as que professam entre vós. O que engendra a simpatia na terra é o fato de se sentirem, ao despertar, ligados pelo coração àqueles com que vieram de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer, que são aqueles sonhos bons. Não basta simplesmente acreditar na emancipação da alma, é preciso que a gente se prepare para ela, para esse encontro do desdobramento que ocorre diariamente quando vamos dormir. Mas existem outras possibilidades. Mas ele segue, e eu não vou me ater por conta do tempo e outras questões que eu quero apresentar. Mas rapidamente vendo aqui esse parágrafo, ele vai dizer o seguinte: o sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que vistes ou de tudo que vistes. Vossa alma não está em pleno desenvolvimento. Frequentemente é a lembrança da perturbação que acompanha a vossa saída ou a vossa reentrada, a qual se junta, e do que fizestes ou do que vos preocupa no estado de vigília. Já falamos um pouco sobre isso. Sem isso, como explicareis esses sonhos absurdos que têm os mais sábios, assim como os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Olhe como isso é importante. A falta de preparação ao dormir pode gerar todas essas perturbações do espírito, em forma de pesadelo, de um dormir, um mal-estar do dormir, um acordar constantemente durante a sono, não ter aquele sono profundo, ou então, diz André Luiz em Libertação, serem hipnotizados e levados a essas regiões mais ignóbeis, mais infelizes do que essas que nós visitamos durante a vigília. Ficamos como que perturbados, atordoados. Então, emancipar significa uma nova vida, uma vida paralela, mas ao mesmo tempo concomitante com a que nós temos durante o estado de vigília. Porque quantos são aqueles que, mesmo no estado de vigília, se desdobram? Um trabalho mediúnico, por exemplo, para quem trabalha, para quem estuda, para quem atua na casa espírita, ao desdobrar-se no trabalho mediúnico, ele está na vigília, mas o corpo, o espírito, naquele momento se desdobra pelo influxo das energias mediúnicas e do trabalho que ali estão acontecendo. Ou ainda em um momento em que você para quietamente, começa a pensar, a refletir, você pode ter um estado da alma, uma sensação de saída rápida do corpo e um retorno. É como alguns dizem assim, os antigos diziam muito essa expressão, ele está no mundo da lua, ele vive no mundo da lua, ele está fora do corpo, ele não está integrado, encarnado. Pessoas que passam a vida inteira, uma existência toda, nesse estado, sem terem encarnados fisicamente no mundo, porque não estão vivendo o presente, estão vivendo o passado ou o futuro, psiquicamente, em processos de desdobramento, de emancipações da alma, seja pelo pensamento, seja pelo próprio estado espiritual. Ele ainda vai questionar o seguinte: por que não nos lembramos sempre dos sonhos? O que chamais sono é apenas o repouso do corpo, ele repete. Os espíritos repetem. Porque o espírito está sempre em movimento. Durante o sono, o espírito recobra um pouco a sua atividade e se comunica com aqueles que lhes são queridos, seja nesse mundo, seja em outros. Quantas vezes a gente sonha, acorda e lembra do sonho que eu fui visitar minha tia que mora em outro estado, em uma outra cidade, ou um parente, amigo, querido, um companheiro, uma companheira, ou que tivemos encontros desagradáveis com pessoas mesmo encarnadas, com as quais nós nos relacionamos bem, porque psiquicamente nos encontramos oniricamente com elas, ou com pessoas que desencarnaram. Sonhei com minha avó, que já tinha desencarnado há mais de 10 anos. Às vezes, pessoas que não conheceram o parente, mas que sonharam com eles durante o sono.
e que não tiveram a oportunidade de se conhecerem no corpo, mas que se reconhecem porque são espíritos. Porque essa possibilidade de atividade acontece sempre. E aí ele vai dizer, como o corpo, porém, é uma matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque o espírito não as percebe pelos órgãos do corpo, e sim da alma. E quanto mais grosseiro é o espírito, menos percepção a respeito do que viveu no mundo espiritual. Por isso tem pessoas que dizem assim, eu deito e durmo que não há pedra. Obrigatoriamente não quer dizer que seja um espírito evoluído, um espírito inferior. Mas porque não tem necessariamente o desenvolvimento para lembrar-se. Por isso que terapeuticamente recomendamos que a pessoa que sonha e que quer se lembrar dos sonhos, anotem, assim que acordam, se lembrar do sonho, pega o papel e a caneta e anotam. Porque como o espírito está saindo de uma dimensão para outra, mais leve para uma mais pesada, quando ele incorpora, chamemos assim, entra no corpo definitivamente, ele esquece. Por que ele esquece? Porque a densidade do corpo é muito maior, muito mais pesada do que quando ele estava fora dele. E os outros pensamentos, as outras atividades fazem com que vá para o inconsciente. Aí vai tudo para o inconsciente. Lá um dia, lá uma hora, durante o dia, ele associa com o sonho que teve. Diz, eu me lembrei que eu sonhei com tal pessoa, me lembrei. Tipo, sonhei com uma tia, com um amigo. Só que ao acordar não me lembrei. Eu tenho uma vaga lembrança e não me recordei do sonho. Aí, durante o dia, eu me encontro com ele, alguém fala o nome dele, ou eu atendo uma ligação dele, e aí me liga, rapaz, eu me lembrei agora que eu sonhei com você. Porque a gente volta àquela lembrança que está guardada no inconsciente, não ficou definitivamente apagada. Quantos são aqueles que se lembram das suas experiências, adultos hoje, das suas experiências na infância? Às vezes intrauterina, porque estão todas elas arquivadas no inconsciente. E utiliza-se muito terapeuticamente esse recurso para fazer essas investigações do porquê do trauma de hoje. É o que Freud vai considerar que a maioria dos nossos problemas, dos nossos traumas, referem-se a essa fase em que nós nos encontrávamos na infância, do puer, em que a gente estava na fase infantil, criança, e que ficam registradas, apesar do tempo, da idade, enfim. E aí ele segue com uma série de outros temas interessantes a respeito desse tema. Vou só me ater a mais duas para que a gente possa ir para o livro de Leon Denis. A 407 ele ainda questiona, é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? E eles disseram, não. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar de todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se liberta. E quanto mais o corpo está enfraquecido, mais livre está o espírito. Se você estiver no sofá lendo, quantas vezes a gente está, pode ser na cama, pode ser no sofá, em qualquer um dos espaços da casa, a gente está lendo um livro, aí de repente, aí diz, o que, que eu estou lendo mesmo? Aí tem que voltar algumas páginas para entender, porque os olhos estavam fixos no papel, nas letras, mas a mente estava divagando, estava viajando, estava em processo de desdobramento mental, ainda que acordado e supostamente com os olhos abertos. Mas os olhos da alma estavam fechados ou direcionados para outras questões. E finalizando, a 411, ele ainda pergunta, o espírito encarnado, nos momentos em que está desligado da matéria e age como espírito, sabe a época de sua morte? Não, na verdade não é essa não, viu? É a 412. Eu vou deixar essa para vocês lerem depois em casa.
A 412 diz assim: a atividade do espírito durante o repouso ou sono do corpo pode fazer o corpo sentir cansado? Olha que pergunta legal. Muito comum para muitos de nós, possivelmente os presentes também. Sim, porque o espírito está ligado ao corpo, como o botão cativo está ligado ao poste. Ora, assim como as sacudidelas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazê-lo sentir cansaço. Quantos são aqueles que acordam sentindo o peso do corpo, o cansaço, o mal-estar? Aí a gente diz assim, claro que pode ter essa possibilidade, sem dúvida. É o colchão, é o mal dormir, é o lado que você dorme, é a posição. Tem uma série de justificativas, humanamente falando. Mas quase nunca, raramente, a gente diz assim, foram as suas atividades no mundo espiritual. Foi o que você viveu lá, principalmente quando são de ordem inferior. Isso pode acarretar, de fato e verdadeiramente, esses processos do cansaço. E o corpo absorve. Uma pessoa que está em um estado de depressão, principalmente aquelas depressões que levam a pessoa para a cama, que lhe suga todas as suas forças vitais, praticamente todas, que não tem vontade de fazer nada, de se levantar, de ir ao banheiro, de tomar banho, de se alimentar, que é um processo mais intenso e mais profundo da depressão, quando estas dormem, quando conseguem dormir, elas, pela própria força da medicação que muitos tomam para poder aliviar a tensão mental e dormir, essas pessoas acordam super, hiper cansadas, na maioria das vezes. Porque tiveram, possivelmente, atividades densas no mundo espiritual, uma vez que no corpo elas já vivem esse estado de prostração. Por extensão, a preocupação, o medo, a insegurança, os processos psíquicos vão fomentar para esse espírito fora do corpo, momentaneamente, também essas tensões. Os encontros que tiveram, as preocupações, os medos, tudo isso pode acarretar, porque o espírito fora do corpo, parcialmente pela emancipação, nutre o corpo físico. Claro, senão estaria o corpo morto. Percebem? Então, nesse sentido, sim, existe um cansaço físico. E aí a necessidade de se preparar com oração, com meditação, com músicas que tragam harmonia, silêncio, a questão do assistir filmes, de estar no celular. Quantas vezes a gente vai dormir altas horas da madrugada porque perdeu o sono, porque está ali no celular quase que 8 horas, 4 horas, se comunicando no Zap, vendo as redes sociais, a mente está em fervilha, né? Tá agitada. Aí quando vai dormir não tem sonho, não consegue dormir, ou quando dorme, lembra-se de sonhos, quando acordam, dos sonhos que tiveram mais ou menos nessa mesma configuração, ou acordam cansados porque a atividade mental fora do corpo tem a ver com aquilo que eles viveram durante a vigília. Pessoas que vão, antes de dormir, assistir filmes de pesadelos, pesadelos de horror, de violência. E aí nada contra, como eu vou dizer agora, mas pessoas não são poucas, que gostam de assistir essas lutas, né, esses esportes violentos, de bater, de boxe, de lutas, essas coisas todas, e carregam o psiquismo desta energia que, quando saem, vão para regiões em que esse tipo de práticas ocorrem. E aí voltam também cansados, e por aí vai. Se tem um gosto pelo esse tipo de esporte, ou de filmes, ou de comportamentos, vão agir lá fora, fora do corpo. És fora do corpo aquilo que és no corpo. Não existe diferença. Seja no estado de completa emancipação pela morte, seja parcialmente durante o sono. Ninguém aqui é violento e sai do corpo e se torna santificado. Ninguém que é indulgente no corpo sai dele e se torna não indulgente.
agressivo, violento, a gente leva para o mundo espiritual, nessas experiências oníricas, o mesmo padrão mental e comportamental que temos quando encarnado. Então é importante que a gente pense dessa forma para que a gente não fique achando que é questão de Deus. E por conta do horário, eu queria trazer algumas questões, algumas citações, na verdade, de Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. No capítulo 5, que nós já estudamos nesse estudo sistematizado do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, foi no dia 26/2 desse ano, nós estudamos esse tema, do capítulo 5, ele vai tratar sobre a alma e os diferentes estados do sono. E ele diz assim, olha que coisa interessante, Leon Denis. O estudo do sono fornece-nos sobre a natureza da personalidade indicações de grande importância. E olha que aquela época de Leon Denis, que era a mesma de Kardec do século XIX, não se tinha as ciências psicológicas como hoje temos. Elas estavam nascendo. Já existia o movimento de Freud, de Jung, mas não com a reverberação que hoje nós temos no século XXI. E que hoje todas as linhas terapêuticas, conforme já dissemos, Allures, também concordam com esta citação de Leon Denis. O estudo do sono fornece-nos sobre a natureza da personalidade indicações de grande importância. Se queres saber quem tu és, conta-me os teus sonhos. Em geral, não se aprofunda muito o mistério do sono, realmente. Hoje até um pouco mais do que aquela época. O exame atento desse fenômeno, o estudo da alma e da sua forma fluídica durante a parte da existência que consagramos ao descanso, conduz-nos a uma compreensão mais alta das condições do ser na vida do além, tanto parcial como definitivamente. E já dissemos aqui algumas vezes também. Morrer não vai modificar a criatura. Nem para bom, nem para mal. Sair do corpo durante o sono, igualmente não vai nos tornar nem santos nem demônios. Agora, a preparação continuada desse processo durante o período da vigília, ao nos prepararmos em melhor condições para dormirmos, pode favorecer a encontros melhores e, em um processo educativo, mudarmos as paisagens psíquicas, oníricas que teremos durante esse momento do descanso do corpo. Ele ainda continua dizendo, Leon Denis, o sono possui não só propriedades restauradoras para apagar tudo. Desculpa. O sono possui não só propriedades restauradoras que a ciência não pôs no devido relevo, mas também um poder de coordenação e centralização sobre o organismo material. Pode, além disso, acabamos de o ver, provocar uma ampliação considerável das percepções psíquicas, maior intensidade do raciocínio e da memória. Claro, porque o espírito está livre do escafandro, livre da prisão. Então ele tem uma maior autonomia e suas percepções, a sua realidade, amplificam-se por mais 100, por mais 1000, mesmo quando preso ao corpo físico por uma paralisia, em que também já dissemos. Por exemplo, uma pessoa que, na existência atual, tem uma limitação visual, pois que não enxerga desde a infância, mas ele pode, ou ela pode, a pessoa pode, durante o sono,
ver, se lembrar dos sonhos e detalhar os sonhos. Porque é um espírito que nessa encarnação tem a limitação ocular, mas que ele possui a faculdade de ver enquanto espírito. Claro, se ele é um espírito mais desenvolto, um espírito mais liberto das injunções corporais. Uma pessoa que tem uma paralisia corporal, teve uma queda e hoje está paralítico, ele hoje não anda, é certo. Mas durante o sono ele pode se ver caminhando, passeando, fazendo uma série de atividades que hoje fisicamente lhe é limitada. Porque o espírito tem maiores recursos. E assim já o dissemos. E aí ele faz um questionamento, Leon Denis. O que é então sono? Coisa que quase nunca nós nos questionamos. Embora sendo uma prática diária, repetitiva em algumas tantas horas do dia, não só durante a noite. Os espíritos disseram: é simplesmente a alma que se desprende, que sai do corpo. Diz-se, o sono é irmão da morte. Essas palavras exprimem uma verdade profunda. Sequestrada na carne, no estado de vigília, a alma recupera, durante o sono, a sua liberdade relativa, temporária, ao mesmo tempo em que o uso dos seus poderes ocultos. A morte será a sua libertação completa, definitiva. Já nos sonhos, para a gente encerrar, já nos sonhos, vemos os sentidos da alma, esses sentidos psíquicos de que os do corpo são a manifestação externa e amortecida. Entra em ação. À medida que as percepções externas se enfraquecem e apagam, quando os olhos estão fechados e suspenso o ouvido, outros meios mais poderosos despertam nas profundezas do ser. Vemos e ouvimos com os sentidos internos, o que vem ratificar um pouco do que dissemos quando da pessoa que no corpo está na condição da cegueira, da surdez, do impedimento da locomoção, mas durante o sono, não. Aí ele vai dizer também uma coisa que me chamou a atenção. Às vezes, a alma se afasta durante o descanso do corpo e são as impressões das suas viagens para caracterizar os sonhos. São as impressões das suas viagens, os resultados das suas indagações, das suas observações que traduzem pelo sono. Nesse estado, um laço fluídico ainda a liga ao organismo material. E por esse vínculo sutil, espécie de fio condutor, as impressões e as vontades da alma podem transmitir-se ao cérebro. É pelo mesmo processo que, nas outras formas do sono, a alma governa o seu invólucro terrestre, na questão do sonambulismo, por exemplo. Mesmo fora do corpo emancipado, o espírito pode conduzir e fazer com que o corpo se levante, vá beber água, vá abrir a janela, vá caminhar pela casa no estado sonambúlico. E o último ponto é, por esses outros termos, o hipnotismo, quando ele vai tratar um pouquinho, é a aplicação de um grau mais intenso das energias reparadoras que entram em jogo no sono natural. A sugestão terapêutica é a arte de libertar o espírito do corpo, de abrir-lhes uma saída pelo sono e permitir-lhes que exerça com plenitude os seus poderes sobre o corpo doente. As pessoas sugestionáveis são aquelas cujas almas indolentes ou pouco têm envolvido, não só pouco têm envolvido, não estão aptas para desprenderem-se por si mesmas e agir utilmente no sono ordinário para restaurar as perdas do organismo. E aí ele discorre
uma série de considerações para tratar dessa questão da emancipação da alma. E assim, para encerrar, por conta do tempo já avançado, nos meus últimos 2 minutos, agradecendo desde já a todos os companheiros daqui da casa, do GPEC, os presentes e aqueles que nos acompanham também pelo canal Roteiro Espírita, o nosso canal, que nós nos preparemos do ponto de vista dos bons pensamentos, das boas leituras, das orações, das meditações, para que quando adentrarmos a esse estado onírico, a partir do descanso corporal, possamos nos encontrar com amigos espirituais, para que possamos manifestar nas atividades aquilo que nós, espíritos, fadados à perfeição, à felicidade, às bem-aventuranças, já é capaz de traduzir. Ou como propôs Jesus lá atrás, não coloqueis a candeia debaixo do alqueires, mas acima dela, do velador, para que todos que passem vejam a luz que sai de ti. Ou seja, durante o sono, durante a emancipação da alma, podemos expressar a nossa luz pela atitude do comportamento reto, equilibrado, pelos encontros felizes, pelas atividades em regiões mais sublimadas, mais elevadas do que as que ora nós trafegamos invigilantemente durante o período onírico, para que os nossos sonhos traduzam a nossa realidade de espíritos felizes, de espíritos, conforme disse Jesus, já vinculados à nossa condição divina. Vós sois deuses, brilhai a vossa luz. Por essas e muitas outras razões que poderíamos aqui apresentar, nós encerramos e agradecemos aos companheiros, amigos, desejando todos votos de paz, de felicidade, de bons sonhos e bons encontros, de bons sonhos como resultado final. E que vocês tenham também a oportunidade, para aqueles que não conhecem, que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer e de ver o nosso canal Roteiro Espírita aqui também no YouTube, que se inscrevam, que participem, que nos ajudem a aumentar o nosso número de inscritos, para que o maior número de pessoas possam saber e conhecer em torno desta realidade tão necessária à nossa felicidade, ao nosso bem-estar, à nossa qualificação moral, que são os ensinos da doutrina espírita, e hoje, em particular, no que se refere à emancipação da alma, porque ela muito diz dos nossos traumas, dos nossos complexos, das nossas inquietações da alma. Muita paz, muito obrigado a todos, e que Jesus nos abençoe. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Vamos orar? Vou botar aqui uma música para a gente fazer a nossa prece final. Elevemos o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, à sua Mãe Santíssima Maria, a Rainha das Mães, e a todas aquelas outras mães dedicadas ao bem, à fraternidade, ao amor, para que elas, em nome da misericórdia divina, da caridade desconhecida, possam nos ajudar a todos, em espírito e verdade, para que nos tornemos cada vez mais trabalhadores do bem, seja no corpo físico ou parcialmente fora dele durante o sono. Que sejamos soldados do Cristo, trabalhando pela ressurreição desses corpos espirituais que se encontram em zonas de sofrimento, de desespero, de revolta, de violência no mundo espiritual. Que sejamos aprendizes da Boa Nova,
na medida em que saímos do corpo momentaneamente pela emancipação da alma, para irmos ao encontro dos nossos mestres, dos nossos professores, que nos apresentarão mais uma vez as verdades que nos libertam. A esta casa de amor, o GEPEC, o Grupo Espírita Perseverança e Caridade, que fica aqui situado em Salvador, no bairro da Graça, na rua Avenida Euclides da Cunha. Que Deus os abençoe a todos os trabalhadores, seus participantes, seus diretores, e a todos nós que estamos em busca da nossa libertação espiritual. Leva os nossos afazeres desse dia ainda, como dos dias que se seguirão em paz, nos colocando como verdadeiros trabalhadores do Cristo nesse momento pandêmico no qual nos encontramos, em que a dor, em que o sofrimento, em que as mortes cada vez mais acrescem em nossa sociedade. A olhos nus, nos deparamos constantemente com esses que desconhecem essas verdades, que se distanciaram, consciente ou inconscientemente, da mensagem do Cristo. Que Deus faça de nós instrumentos da sua vontade, conforme pedira o nosso querido irmão Francisco de Assis. Para que onde houver ódio, levemos o amor, a alegria onde houver a tristeza, a fé onde houver dúvidas, a união onde houver a separação, para que sejamos, sobretudo, Senhor, o corpo fora dele, um instrumento vivo do teu amor para com todos os seus filhos, para com todos os nossos irmãos. Em teu nome, em nome de Deus, nós pedimos a permissão para o encerramento, homenageando nesta tarde do sábado a imagem excelsa da tua Mãe Santíssima, a quem assim nos reportamos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, vossos filhos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, muita paz. Viva Jesus. Obrigado a todos, muita paz e até a próxima oportunidade. Encerrando a nossa live da tarde de hoje.